Hoje eu tenho 5 dicas importantes para você que cultiva rosas do deserto. A primeira dica muito importante que eu quero te dar é sobre o substrato. Ele precisa ser muito bem drenado, porque ele não pode acumular água. Ela gosta de ficar úmida, mas não com muita água no substrato, porque as raízes delas, por serem finas, correm muito risco de apodrecer fácil. Então ela precisa dessa nutrição, a umidade, para ir se nutrindo, engordando esse caudex dela, essa batatinha dela e ficar bonita. É por isso que no meu substrato eu uso terra de rosa do deserto com areia de construção branca. É muito bom, eu noto que surte muito efeito supre muito essa minha necessidade de não acumular água no substrato e as plantas crescerem lindas como elas estão aqui. Olha o tamanho dessas plantas. Fiz o replantio agora há poucos dias, fiz o levantamento de caudex. Olha, essa parte branca aqui que você está vendo, estava toda dentro do substrato. Ela estava somente isso aqui para fora do substrato. Então você nota que se o substrato fosse muito compacto, guardasse muita água dentro do vaso, você concorda comigo que apodreceria isso aqui muito rápido? É por isso que o substrato de rosa deserto tem que ser muito bem drenado mesmo. A segunda dica do vídeo que eu quero te dar, e casando bem com a primeira, de substrato, é sobre a questão de vasos. A sua rosa deserto não pode ficar em um vaso apertado. Ela precisa de espaço para desenvolver esse caudex que ela tem aqui. Como eu te falei na primeira dica, essas plantas, para baixo dela, tem mais caudex, né? Então, o levantamento, a troca de vaso, é necessária por quê? Por exemplo, essa planta aqui que eu vou trazer para você dar uma olhada. Essa planta estava em um vaso assim, pequeno. Sim. O replante é exatamente para isso, o desenvolvimento de caudex, de folhas, de galhos, para ela ficar mais bonita, a floração também. Por isso que quando você pensar em vaso, substrato, replante da sua planta rosa deserto, eu já aconselho, junto com isso, você fazer o levantamento de caudex, que é para estética, né, da planta ficar mais bonita, e caso tenha alguma forma de apodrecimento antes, no vaso que ela estava, você já poder cuidar isso também na sua planta. Muita atenção para a terceira dica que eu quero te dar aqui no cultivo de rosas do deserto. Elas amam água. Sim, rosa do deserto ama água, muita água mesmo. Porém, é água que você possa molhar muito bem ela, toda a planta, e escoar todo o excesso de água que possa ficar no substrato. Todo esse caudex, essa batatinha aqui, é basicamente água que ela tem aqui armazenada para, na natureza, algum período de seca, ela ter esse estoque para ir se mantendo até uma próxima chuva que possa ter ali no local onde é que ela esteja. O horário que eu molho as minhas rosas do deserto é sempre pela manhã. Eu noto que ao longo do dia, mesmo sendo um dia quente, a planta pode ter essa umidade que ela necessita para ir se desenvolvendo, esse caudex ir crescendo sem murchar, as folhas ficarem revigorantes, com esse brilho que elas têm, esse verde bem vivo, e se desenvolvendo muito bem aqui no vaso que ela fica plantada. A quarta dica que eu tenho para te dar no cultivo de rosa do deserto é a poda nas bonitas. Elas precisam dessa poda, porque você pode notar em alguma planta que talvez você tenha, que está caneluda, não floresce bem, é exatamente essa falta de poda que falta nela. Com a poda, estimula a brotação de galhos, como nessa planta aqui. Ela tinha 3 galhos, estava bem caneluda, o galho estava fino, eu fiz a poda, neste galho saiu 3 brotações, neste outro também, aqui também outro galho. Com isso, ela não vai ter só 3 galhos de floração, agora ela tem 7. São 7 galhos que ela possivelmente daqui a algum tempo próximo, ela vai ter muita floração, muitos botões e vai formar aquele buquê lindo, maravilhoso, que a gente fica encantado só de olhar. A poda também se dá devido à enxertia. Você quer preparar alguma planta
quer engrossar o caule dela, dos galhos, faça a poda que vai ser muito bom, vai ser perfeito para você praticar a sua enxertia nas rosas do deserto. Com isso também, você pode fazer a sua limpeza de raízes, as mais superficiais. Elas adoram muito, o desenvolvimento delas meio que triplica. É surreal como essa planta ama muito poda. Gostam bastante. A quinta dica é para você ver muitas flores na sua rosa do deserto. Porque sem sol, a sua planta vai ter muita dificuldade mesmo para ter essa floração abundante que ela tem aqui. A planta, sem a incidência de sol, ela muito na sombra, você pode notar que a sua planta fica com as folhas escuras, ela vai ficando caneluda, galhos muito finos, que você pode notar que um vento que dá, ela pode quebrar, ela fica balançando muito. A rosa do deserto, para ser saudável, ela está em uma floração muito boa, te agradar bastante, ela tem que ter em várias horas do dia dela, a grande parte, muito sol, muita luminosidade nela. Porque ela depende disso, as folhas dela foram preparadas para isso, para esse sol que ela tem durante o dia, ela suportar e ficar crescer bonita, linda, maravilhosa, essa floração que ela nos presenteia sempre. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado bastante. Se gostou, dá o like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.